Então vamos lá. Como é que funciona a formação do perfil de personalidade das pessoas? De duas formas. Quando você nasce lá, a pessoa nasce, existe uma forte carga genética. A pessoa carrega consigo, quando ela nasce, uma forte carga genética que vem dos seus pais, dos seus ancestrais, e mesmo que as pessoas não queiram, muito dessa carga genética vai ajudar você ou vai impactar no comportamento da pessoa durante a vida toda. Quando as pessoas menos percebem, elas estão reproduzindo o comportamento dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, mesmo sem perceber. Então, isso é muito comum acontecer. É uma carga genética muito forte. E aí, depois que você nasce, você passa a receber estímulos do ambiente onde você vive, que é uma carga memética. Ou seja, o que é um meme, professor? Meme é uma fração de informação. Uma fração de informação. Só que tipo de fração de informação, professor? Informação que não gera comportamento não é meme. Informação que não gera comportamento é apenas uma informação. Agora, informação que chega na mente das pessoas por um motivo ou outro, recebendo do ambiente ou das pessoas, e que geram um comportamento e fazem com que as pessoas passem a se comportar conforme aquela informação que foi colocada na cabeça, isso é um meme. A primeira pessoa que mencionou a palavra meme na neurociência foi Richard Dawkins, lá no livro dele, O Gênio Egoísta. Então, quem gosta de estudar, pode ir lá nesse livro, O Gênio Egoísta, lá você vai ver que ele se refere aos memes. E hoje, a memética é um estudo muito forte dentro da neurociência, que mostra, inclusive, como é que as pessoas se comportam, de maneira geral, através da multiplicação de memes, através da multiplicação, os engenheiros meméticos, que a gente chama, né? São pessoas que aprendem tudo isso e estão a todo momento colocando memes na cabeça das pessoas, frações de informações que geram comportamento. Professor, me dá um exemplo simples do que é um meme. Bom, vou trazer dois exemplos muito simples do que são memes, tá? A religião. Na verdade, as religiões são memes que são passadas de geração para geração. Então, desde a história lá de Adão e Eva, Jesus Cristo e outras histórias, Buda e assim por diante, na maioria das vezes são passadas de geração para geração e elas sobrevivem a tudo isso que está acontecendo no planeta. As religiões são memes muito fortes, poderosos, que geram comportamento, que fazem as pessoas ainda ir para a igreja rezar, ir para os cultos, né, para os templos, ou seja, tudo isso ainda faz parte da vida do ser humano porque é muito bem implantado na cabeça das pessoas. E um outro meme muito forte, inclusive aqui no sul do Brasil, né, é o futebol. Nós no Brasil, por exemplo, temos uma força muito grande através do futebol e nós estamos a todo momento tentando implantar esses memes, principalmente para nossa família, nossos filhos e tal, que nós queremos muito que eles torçam também para o mesmo time que a gente torce. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. A gente está a todo momento aí estimulando os nossos filhos que eles também passem a torcer para o mesmo time que a gente torce. Dois exemplos simples do que são memes. Então, são informações que a gente está a todo momento aí implantando na cabeça das pessoas. E agora, olha só que interessante. Aí você pode perguntar, mas professor, quais que são os principais responsáveis, então, portanto, por moldar o comportamento das pessoas depois que elas nascem? Certo? Então, aqui já está claro para vocês. Uma parte é a genética e outra parte é a memética. Qual que é mais forte, na opinião de vocês? Coloquem aí no chat. Alguém se arrisca? A genética é mais forte ou a memética é mais forte? Só para vocês terem uma ideia, alguém já ouviu falar aí de uma ciência chamada epigenética, não? A epigenética nada mais é do que o estudo da neurociência que mostra que o ambiente onde você vive tem o poder de mudar a tua genética, de mudar os teus genes, inclusive. Então, o que eu costumo falar? Que o que molda realmente, o que tem um impacto muito forte no comportamento das pessoas, a genética sim traz uma carga muito forte, mas o que realmente molda o comportamento das pessoas são os 11 P's que ela encontra durante a vida. O que são os 11 P's? É o seu parto, quem está anotando aí, anota aí se quiser. É o parto, ou seja, como foi, se ela sofreu ou não sofreu para nascer, como é que foi o seu parto, aí os seus pais, os seus parentes, os padrinhos, os professores, o pastor, os padres, os políticos, as propagandas, as publicidades, os programas de televisão
e assim por diante. Tudo isso aí, na soma de tudo isso, é o que molda o comportamento das pessoas, certo? Então, aquela velha história, né? Existe um jargão no mercado muito comum que fala assim que você é a soma das 5 pessoas das quais você mais convive. E na prática, eu não sei exatamente se é das 5 pessoas, mas na prática, você realmente é a soma do ambiente onde você vive e isso tem um impacto muito forte aí no teu comportamento, certo? Agora, que a genética continua sendo importante, não tenha dúvida nenhuma que ela é responsável aí por uma fatia do teu comportamento. Então, mais ou menos para você entender, o perfil de personalidade das pessoas, ele é mais ou menos como uma casca de cebola, ou seja, você nasceu aqui, né? Você tem aqui a tua essência. E conforme o tempo vai passando, você vai criando essas novas cascas. As tuas experiências, tudo aquilo que você viveu, a forma como você viveu, as pessoas que influenciaram a tua vida, vai fazendo você criar essas novas cascas da cebola que formam o teu perfil de comportamento. Então tem muita gente aí que aprende meio que na marra mesmo, né? Apanha tanto na vida que se torna, que aprende a se tornar mais dominante, por exemplo. E você vai entender logo aqui na frente por que muita gente reage assim. Então, só para vocês terem uma ideia, filhos de militares, mulheres que têm problemas com os pais, né, com o lado masculino da família, normalmente se tornam muito mais dominantes do que as outras pessoas naturalmente são aí fora. Porque a vida obrigou essas pessoas a se moldarem, a criarem essas cascas da cebola para que elas possam se defender aí no mundo aí fora. Por isso que muitas vezes os empresários, de maneira geral, vocês que visitam empresários aí, vocês sabem que a maioria dos empresários, eles são mais dominantes do que os outros. Por quê? Porque a maioria dos empresários, eles venceram meio que na batalha mesmo, né? Eles venceram apanhando a vida inteira, testando, errando, né? Quebrando muitas vezes, se reerguendo. A vida bateu muito neles e com o tempo eles aprenderam que eles precisavam se impor, precisavam se tornar mais dominantes, porque senão eles não iam conseguir chegar aonde eles queriam. Então, faz todo um processo e faz parte do processo. Não é porque o rei já